Melhores amigos, né? Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Adriana Alvarenga, que é coordenadora do Unicef em São Paulo, e ela fala sobre uma triste constatação, um aumento da incidência do trabalho infantil. Olá, bom dia, Adriana, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Pois é, Adriana, é um tema bem preocupante, né? Essa questão do aumento da incidência do trabalho infantil. Hoje, qual é a realidade aqui no país? É muito preocupante mesmo. A gente fez esse levantamento na cidade de São Paulo, com 52.744 famílias. Foram famílias às quais o Unicef ofereceu ajuda emergencial durante agora a pandemia, né? Então foram ajudas com kits de higiene e limpeza para evitar ainda mais a contaminação pelo vírus, né, da Covid-19, e ajuda com cestas de alimentação. O que a gente percebeu foi um aumento de 26% nas taxas de trabalho infantil entre os meses de maio e julho. Se a gente comparar com o período anterior à pandemia, esse aumento foi de 21%. Então, na verdade, é um problema que já existia na cidade de São Paulo, obviamente, né, já tinha muita criança, muito adolescente trabalhando, mas essa realidade piora, essa situação piora durante o período da pandemia. Como é que o Unicef trabalha, vê a situação do trabalho infantil no Brasil e como que vocês trabalham no Brasil e na América Latina para ajudar a erradicação do trabalho infantil? A gente ainda está longe disso. Eu queria que você analisasse mesmo a conjuntura dessa questão no Brasil, né? Como é que está o trabalho infantil hoje? Então, aqui, o último dado que a gente tem, ele é antigo, ele é de 2010, porque ele foi feito o levantamento foi feito junto com o censo, né? Então, o próximo levantamento só no próximo censo. Mas o que a gente vê pelos levantamentos nos municípios e nos estados, que vão sendo feitos por outras fontes, é que a gente ainda tem um desafio muito grande para proteger essas crianças e os adolescentes. Quando a gente passa por situações extremas como essa de uma pandemia, a gente vê que muito mais crianças e adolescentes são empurrados para o trabalho infantil. Isso acontece por diversas razões, né? Então, o fato das crianças estarem fora da escola é um agravante, porque a escola é um espaço de proteção, né? E inclusive de construção de projeto de vida, né? Ali eles estão efetivamente se preparando, né? Exercendo o seu direito à educação e se preparando para a vida adulta de uma maneira que é mais adequada para o seu desenvolvimento. Uma outra coisa que acontece é que também as famílias, os cuidadores tiveram um impacto na sua renda. Então, no levantamento que a gente faz em São Paulo, e ele só é um exemplo, né, do que está acontecendo no país, 46% das famílias tiveram impacto na renda, né, ou perderam o trabalho, ou tiveram a redução do salário. Então, quanto mais os adultos passam por problemas financeiros, mais as crianças e os adolescentes são afetados. Então, eles acabam sendo a ponta mais fraca, né, dessas emergências. Uma outra realidade que a gente observou é que nesse trabalho que a gente fez de entrega emergencial para as famílias, 79% das famílias eram chefiadas por mulheres. Então, ainda tem uma necessidade muito grande de investimento na formação e no fortalecimento dessas mulheres para que elas possam se manter no mercado de trabalho e aí, portanto, as crianças e os adolescentes estejam mais protegidos. Quando você me pergunta sobre o que o Unicef faz para ajudar a reverter essa situação, no Brasil, a gente tem uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, o MPT, em que a gente desenvolve uma série de iniciativas para fortalecer os municípios, não é? E organizações da sociedade civil que trabalham para evitar que as famílias e que as crianças, que as famílias, enfim, acabem não permitindo, mas enfim, que as crianças e os adolescentes acabem indo para o trabalho. Então, isso passa, nesse momento de pandemia, passa
por auxílio emergencial, né? Então encontrar essas famílias, ajudá-las a se cadastrarem para receberem o auxílio emergencial, facilitar o caminho para que elas participem de programas assistenciais, fortalecer o vínculo das crianças e adolescentes com a educação, né? É importante que eles continuem estudando, ainda que com esse esquema à distância, fortalecimento de programas que acontecem nas comunidades, né, por organizações da sociedade civil e que ajudam a manter esse vínculo entre a escola, a família e as organizações que ajudam a manter os adolescentes em programas que vão ajudá-los a se desenvolver. Então, as crianças e os adolescentes têm que estar na escola, na família, na comunidade, onde é o lugar deles, né? Se não é para eles estarem trabalhando. E, Adriana, a gente está falando de todas essas questões e a gente vai de encontro com relação às políticas públicas, né? Como é que você analisa hoje essa questão aqui no Brasil e o quanto ainda se precisa evoluir nesse aspecto, andar, né, nesse aspecto? A gente tem, bom, primeiro que é importante a gente reconhecer que ao longo da história a gente a gente melhorou, né? Então, assim, a gente reduziu o número de crianças e adolescentes trabalhando. O problema é que a gente estaciona em um número que não vai mais para frente, né? Assim, que a gente ainda tem um desafio grande de incorporar as crianças e adolescentes que foram ficando para trás. Então, políticas públicas para reverter essa situação passam pelo investimento nas populações que são mais vulneráveis. Então, é preciso que as políticas públicas identifiquem quem são, onde estão essas crianças e esses adolescentes e vistam de uma maneira diferenciada nessa população. Então, se você olha, por exemplo, para uma cidade como São Paulo, é muito diferente ser criança ou ser adolescente num território de cidade Tiradentes, por exemplo, ou ser em Pinheiros. Então, se você olhar para os indicadores, você vê que é preciso investir com prioridade em um território como Cidade Tiradentes, por exemplo. E aí, com políticas diferenciadas para a manutenção da criança e do adolescente na escola, né? Então precisa buscar esses alunos que estão em risco de sair da escola, né, com políticas de busca ativa escolar e de formação para esses adolescentes para o mundo do trabalho. Então, para que eles saibam como é que eles têm que se preparar, né, e a gente precisa ajudar, né, esses adolescentes a se prepararem para o mercado de trabalho. De outro lado, também é preciso trabalhar com o empregador, né? Então, as empresas, por exemplo, quando elas disponibilizam vagas para jovens, elas precisam também ter políticas afirmativas que permitam que esses jovens que historicamente, né, não tiveram as mesmas oportunidades que outros jovens possam acessar essas vagas. Isso quer dizer, por exemplo, ter iniciativas que possam buscar esses adolescentes nesses territórios mais vulneráveis. Isso quer dizer abrir mão, por exemplo, de que o adolescente ou o jovem venha pronto com inglês. Né? Então, assim, e aí investindo no fortalecimento, na formação desse adolescente. Então, é um conjunto de políticas que passa pelo governo e passa também pelo setor privado. E, obviamente, as organizações da sociedade civil que acompanham esses adolescentes no dia a dia, para que eles possam estar melhor preparados para assumir, né, para aproveitar essas oportunidades. É uma questão que eu acho que ninguém discute, né? Eu acho que é bacana ter vocês aqui, bacana ter o Unicef aqui no Jornal da Rede Alesp, para a gente debater, né? Ninguém vê, todo mundo vê a criança, lógico, é um problema e tal, mas a criança que trabalha nas ruas e tal, eu fico imaginando a formação dessa criança. Você falou isso no começo, né? Quer dizer, a criança, em vez de estar na escola, ao invés de ser criança, de brincar, de estar ali com outros coleguinhas, ela está ali no sinal aprendendo uma coisa que ela não devia aprender. Tudo bem, existe uma realidade complicada na pandemia e tal, mas criança tem que ser criança, né? Eu fico imaginando, e vocês analisam isso muito bem,
que adulto, né? Como vai ser esse adulto, né? A criança que passou a infância trabalhando no farol, trabalhando em outras coisas, pedindo na rua. O quanto que isso prejudica na formação dessa pessoa para a vida depois, né? Como que vai ser esse adulto depois? Isso afeta a trajetória de vida da pessoa como um todo, né? Então, isso tem a ver com a formação na educação, né? Então, essa pessoa, ou ela está perdendo a oportunidade de estar estudando e de exercer esse direito, né? É um direito da criança estar estudando. Então, ainda que às vezes tem uma lógica de, não, mas ele estuda, ele vai depois para a escola, da escola, né? Ou ele está só me ajudando, né? Acontece que não é a mesma condição para ele estudar e se dedicar ao trabalho. Imagina o cansaço de uma criança que está o dia inteiro girando ali em torno dos semáforos, né? Os riscos de violência que essa criança ou esse adolescente sofrem. E isso vai impactando, obviamente, em todo o ciclo de vida. Então, esse adolescente, esse adulto vai ser uma pessoa que teve menos oportunidade de se formar. Então, portanto, quando ele vai concorrer a uma vaga no mundo do trabalho, ele vai ter mais dificuldade. Ele está concorrendo com outras pessoas que tiveram outras oportunidades. Os traumas que pelos quais ele passa marcam a vida para todo sempre, né? As coisas, obviamente que a gente não pode taxar a pessoa, falar assim, nossa, nunca mais vai se recuperar, mas isso vai deixando marcas e vai tirando oportunidades ao longo da vida da pessoa. E Adriana, dentro até desse contexto de tudo que a gente vê hoje em dia na sociedade, as coisas que vão acontecendo, como que a Unicef faz essa interlocução, não só com as crianças, mas também com a família dessas crianças, né? Porque a gente sabe que, no caso específico das crianças que, às vezes, estão ali nos semáforos, nós temos uma família por trás. Uhum. Sim, é preciso fazer todo um trabalho de convencimento das famílias, mas não é só isso, né? Muitas vezes você fala, não, mas não pode, é proibido por lei, vai prejudicar o desenvolvimento, mas acontece que tem uma hora que a fome aperta, né? Que a necessidade fala mais alto, e aí, para essas famílias, você precisa oferecer alternativas, né? Então, fazer todo esse trabalho de acompanhamento, que é uma responsabilidade do poder público, né, da Secretaria de Assistência Social, dos conselhos tutelares, para ajudar essas famílias a se inserirem em programas sociais, de transferência de renda, de acompanhamento socioassistencial, porque não adianta só a gente dizer não pode, não dar alternativa. Então, onde é que estão essas alternativas? Então, as organizações com as quais a gente trabalha fazem justamente esse trabalho de ajudar a família a encontrar caminhos, né? Porque senão a gente fica com uma orientação meio capenga, né? Você fala, não pode, é proibido, denuncia. Então, é importante também dar alternativa, né? Então, o fortalecimento das famílias, dos adultos, né, para que eles possam ter acesso à renda, o acesso a essas políticas de transferência de renda, todas essas são medidas que precisam ser desenvolvidas. Podemos traçar um panorama de como está a questão do trabalho infantil, mas também da violência contra a criança hoje no Brasil? Então, o trabalho infantil é considerado uma das formas de violência, né? Não sei se vocês viram, ontem saiu um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, falando do aumento da violência dos homicídios contra os negros, né, contra a população negra, e aí mostrando que as maiores vítimas são de 15 a 29 anos. Então,
O trabalho infantil ele vem como uma das diversas formas de violência, e outras formas importantes que a gente tem que considerar são a violência doméstica, que é um outro aspecto que se agrava durante a pandemia, né, porque as crianças, quando elas estão nas escolas, quando elas estão no serviço de assistência social, nos programas desenvolvidos pelas organizações da sociedade civil, elas estão sob o olhar de diversos adultos, né? Então, se alguma coisa acontece, diversas forças podem atuar para reverter a situação. Quando elas estão dentro de casa, sozinhas, né, elas podem estar num contexto de violência que ninguém está vendo. Então, a violência doméstica é uma questão importante. Os homicídios de adolescentes são um aspecto muito grave, sobre o qual a gente precisa prestar atenção e adotar políticas muito imediatas. As questões de racismo, que são estruturais, né, e que precisam também ser trabalhadas. Agora, vocês devem estar vendo todo um movimento, inclusive das escolas particulares, cobrando posicionamentos mais firmes das escolas para lidarem com esse tema e para terem políticas de inclusão da população negra, inclusive nas próprias escolas. Enfim, tem uma série de... a violência sexual é uma outra questão muito preocupante, e a gente observa os dados em São Paulo, e ver que tem violência, enfim, desde bebê, né, assim, crianças muito pequenas sendo vítimas de violência sexual. Enfim, é um cenário em que as várias violências se somam, né, e a criança é vítima de um conjunto delas, em geral. O trabalho infantil é só um dos aspectos. Como é que está o Brasil, Adriana, em relação à América Latina, né? O que acontece aqui acontece também em outros países da América Latina, morrem mais pessoas aqui. Como é que está a nossa... como estamos aí nesse contexto onde nós estamos e os nossos vizinhos aqui da América Latina? Eu não vou ter números na mão para te passar, Não, tudo bem. mas a gente tem situações muito semelhantes. A questão é que o Brasil tem essa nossa dimensão continental, e aí todos os nossos números se São maiores, multiplicam, né? Então, mas a gente enfrenta situações muito parecidas em diversos países, principalmente com relação à violência doméstica, a homicídios de adolescentes e do próprio trabalho infantil. Então, é um desafio coletivo para a nossa região. E quando a gente fala em desafio, né, Adriana, a gente tem que lembrar que agora em 2020 o ECA comemorou os 30 anos, e também é um desafio não só o trabalho infantil, mas as outras questões envolvendo criança e adolescente, né? Só para quem tá em casa não sabe, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso mesmo. Então, assim, dentro disso, né, daquilo que o ECA determinaria de ser o contexto ideal para essa criança e para o adolescente, a gente está muito longe disso? É preciso rever muitas dessas questões? A gente tem que rever muitas das nossas políticas e acelerar em muitas delas, né? Então, por exemplo, ao longo dos 30 anos do ECA, a gente incluiu muitas crianças e muitos adolescentes na escola. Então, quando o ECA foi criado, por exemplo, a obrigatoriedade da educação era dos 7 aos 14 anos. Agora é dos 4 aos 17. Então, só aí a gente já ganha um número muito grande de crianças na escola. Apesar disso, mais de 2 milhões de crianças e adolescentes já estavam fora da escola antes da pandemia. A gente tem uma preocupação muito grande de que esse número aumente com a pandemia, né? Então, você ouvindo os adolescentes, não só ouvindo no 1 a 1, mas fazendo as pesquisas, você já os ouve dizer que muitos deles nem voltam para a escola, já não pretendem voltar para a escola, né? Já se desconectaram, já não tem mais o vínculo com a escola. Então, a inclusão dos adolescentes na escola ainda é um desafio. Os nossos números de mortalidade infantil também foram reduzidos muito
em um número muito grande nesses 30 anos, mas agora mais para o final a gente volta a ter um aumento. Vacinação de crianças e adolescentes, vacinação das crianças, teve uma redução importante, então muito fruto de fake news, né, de uma disseminação de informação equivocada. E aí vem uma série dos novos desafios, né? Então todos esses nossos desafios da vida na cidade grande, né, que aumenta a violência, que aumenta o número de homicídios, os desafios das novas tecnologias, né? Então as crianças e adolescentes passam a ser vítimas da violência online também. Então aí são os desafios que vão aparecendo com a história e que a gente precisa ir encontrando solução para eles também. Eu queria saber, Adriana, o quanto que a educação pode ajudar nesse processo. Acho que a educação pode ajudar em absolutamente tudo nesse país, né? Mas o quanto a gente tem uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade, né? Enfim, há décadas atrás a gente tinha uma preocupação, né? Enfim, a gente ouço dos nossos pais, avós, né? Que a educação era muito diferente do que é hoje, enfim. O quanto que esse investimento em educação para formar cidadãos aí conscientes, né, na vida adulta, o quanto que isso é importante, o quanto que a gente precisa caminhar nesse setor? Você tem toda a razão, a educação continua sendo fundamental, né, uma das bases para a construção de toda a formação da criança e do adolescente, né? A gente tem alguns avanços importantes. Então, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, que foi criada recentemente e que deve ser implementada, que ajuda um pouco a direcionar os esforços das escolas para a formação do aluno. Então, eu acho que primeiro tem assim um esforço de colocar todas as crianças e os adolescentes na escola. Então, enquanto a gente tiver 2 milhões de crianças e adolescentes fora, a gente ainda tem um problema sério, né? Assim, a gente não pode deixar nenhum para trás, né? Tem todo mundo que está na escola. E uma vez eles estando na escola, construir o que a gente chama de trajetórias de sucesso escolar, porque a gente tem no Brasil uma cultura da repetência e do insucesso, né? Tá na escola, mas não está aprendendo. Então, ajudar essas crianças e adolescentes a construírem trajetórias de sucesso é muito importante. Isso depende, obviamente, do investimento na educação, da formação dos educadores, da abertura para a criatividade, né, para a participação da família, para a construção com o próprio aluno. Enfim, é onde reside a maior parte da nossa esperança, né? A educação é peça-chave para que a gente tenha vidas melhores e construa um futuro melhor para esse nosso país. E cidadãos mais críticos, mais conscientes de onde eles estão, onde eles podem chegar e o que eles podem alcançar e melhorar de uma maneira geral a sociedade, né? Eu gostaria de agradecer a Adriana Alvarenga, coordenadora do Unicef aqui em São Paulo, falando aí sobre o aumento da incidência do trabalho infantil. Adriana, muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada, Adriana.